Canta comigo. A galinha bota a saia e o galo carijó. Pó, 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 pó. Ou a gente vai lembrar do que? A galinha magricela e bota um, e bota dois, e bota três. Plá, 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 plá. Essa aqui é a galinha desse sítio maravilhoso que é o Meliponério Bonifácio. Gente, pensar que antigamente eu não conseguia pegar a galinha, eu tinha uma aflição. Ainda tem um pouquinho, mas aos pouquinhos estou aprendendo conexão com a natureza. Se você me bicar, você vai virar papá. Vai virar canja, tá? Ó, as coxinhas aqui, ó, tá ficando grande já. Calma, é mentira, não vou comer você ainda não. Deixa eu devolver pro galinheiro. Ai, ai, é isso. Hoje eu estou aqui nessa roça, né? A nossa rocinha aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês sabem o que é isso aqui, ó? Ó, essa semente pretinha aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma das bebidas mais consumidas do mundo. A bebida mais popular do Brasil e praticamente no mundo inteiro. E nós não vivemos sem essa semente pretinha aqui, que daqui a pouco ela vai virar uma bebida, que é o quê? Café! Exatamente, gente. Para vocês que não sabem, o café, aquele café em pó gostoso, maravilhoso que tomamos quando acordamos ou depois das refeições, ele vem disso aqui, ó. Aqui já está na forma dele sequinho, mas o café é praticamente original, ele é assim, ó, essa fruta vermelha. Tá vendo aqui, ó? Essa frutinha aqui, ó, que a gente chama de cerejinha. Quem diria, hein, que essa frutinha vermelha vai dar origem ao café torrado, moído, gostoso que todos tomamos aí, o seu café pilão, o seu café seleto, café Pelé, o café Três Corações, café Starbucks, vem disso aqui. E aqui é uma cama que a gente pegou o café, estamos secando aqui. Como tá no inverno vai demorar um pouquinho, mas é isso. Um dia eu mostro para vocês aqui como que é o processo do café. E esses dias eu fiz até um vídeo, eu perguntei, gente, se tivesse o poder, se vocês pudessem voltar para o tempo, qual época que vocês voltariam? E eu achei legal a resposta de muitos de vocês que comentaram aqui, eu achei legal, porque, gente, nós temos uma saudade nostálgica, muitas pessoas têm, eu, por exemplo, tenho. Naquele vídeo eu queria voltar para os anos 2000, 2001, mais ou menos, que é a época do... que eu ia... Olha que sabiá bonito, aqui na natureza tem um monte de passarinho, já encontrei tucano aqui muito lindo, bonito, nunca tinha visto um. Tem aquele bicão amarelo com laranja colorido, bonito pra caramba, gente. Só tinha visto esses animais selvagens só pela televisão, National Geographic. E aqui eu tenho essa oportunidade de ver esses animais selvagens, né, da nossa fauna brasileira. O tucano é um símbolo bonito do Brasil. E hoje, gente, hoje bateu outra nostalgia estando aqui na selva também. E eu faço a mesma pergunta. Se vocês pudessem voltar no tempo, qual época que vocês voltariam? Qual foi a melhor época da sua vida? Eu até peguei um negócio ali em casa que vira e mexe eu tô andando com eles, que é o que? Carteira? Não, aprendi a andar com carteira agora, gente. Antigamente eu levava um saquinho plástico, é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que é, vamos ver se alguém de vocês vai lembrar disso aqui. Alguém lembra o que é isso aqui, ó? Alguém lembra aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, ó. Não é card, tá? Não é figurinha também, agora que é a época da Copa do Mundo, eu tenho coleção de figurinha. Ó, Hora do Rush, Jack Chan e Chris Tucker, um dos meus filmes favoritos. Agora outra dica, é isso aqui, ó. Orelhãozinho, cartão telefônico. Isso aqui é cartão telefônico de 20 unidades, que há pouco tempo atrás nós usávamos bastante, gente. Nossa, o nosso telefone, o nosso orelhão já foi tecnicamente o antigo WhatsApp. Antigamente não tinha internet, né? Não tinha internet no Brasil, não tinha internet no mundo. Claro, a internet começou a ser popularizada no finalzinho dos anos 90 nos Estados Unidos, que os caras que inventaram a internet, os caras são inteligentes pra caramba, gente. Os Estados Unidos inventou muita coisa no mundo, inventaram o Starbucks, né? O café foi inventado pelos etíopes, tá? Pelos etíopes, um dia eu conto a história para vocês. Os sucrilhos, foi os americanos que inventaram. O ketchup da Heinz,
O hambúrguer derivado, o hambúrguer original foi ali da Alemanha, mas o hambúrguer popular que conhecemos foi os americanos, a Coca-Cola foi os americanos, muitas coisas que os caras inventaram, computador, PC, o Windows aí, o iPhone, a internet, o smartphone, mas enfim, antigamente, pra gente falar com uma outra pessoa, principalmente com a nossa namorada, nossa paquera, nossa crush, a esposa, era pelo telefone, né? E o mais popular aqui no Brasil eram os orelhões, vocês lembram? Deixa eu ver de que ano que é isso aqui. Tem uns aqui que vem a data. Aqui, ó, 2005. Esse aqui é de 2005, quando eram esses orelhões da Telefônica, que é a Telefônica, aquela empresa espanhola, que comprou a Telesp. Telesp aqui de São Paulo, né? A Telebrás aí, mas aqui em São Paulo foi a Telesp. Aí veio a Telefônica e aí depois veio a Vivo e prum, comprou tudo, né? E aqui, ó, e Hora do Rush. Esse aqui é dos anos 2000 e pouco, porque é do filme da Hora do Rush. Vamos ver se eu lembro. Esse aqui é Hora do Rush 2, então esse aqui é de 2001. Esse aqui é de 2001. E esse aqui mais antigo, nossa, esse aqui é até da Telebrás, gente. A Telebrás foi a primeira empresa, a Telebrás é a CTB. Foi a primeira empresa de telefonia aqui do Brasil. Nossa, esse aqui é de 1994, esse aqui é uma relíquia. Quase 30 anos, gente, mais de 30, né? 94 são quase 32 anos, então isso aqui é uma relíquia. Isso aqui era um tesouro para nós, gente. Quem, pelo menos, não sei se você é da mesma geração que eu, quem da nossa época não pegava o cartãozinho telefônico? Antes disso era ficha, a gente tinha que ir na Telesp, na banca de jornal, comprar as fichinhas ali, colocar no orelhão. Eu acho que cada ficha dava uns 3 minutos mais ou menos, né? Eu acho que era mais ou menos isso. Sem contar que eram poucos orelhões aqui, pelo menos onde eu moro, Itaquera, Zona Leste de São Paulo, é quase um extremo leste de São Paulo. Eu moro na Coab, então já é extremo leste, junto aqui Guaianazes, Cidade Tiradentes, Juscelino e demais afluentes da Bacia Platina. Então aqui, gente, tinha uma época, principalmente nos anos 80, que tinha fila. Eram poucos orelhões, eram poucas casas que tinham acesso a telefone também. Antigamente, para você ter uma linha telefônica, cara, em casa, era caro pra caramba. Você tinha que fazer como se fosse parcela, crediário. Eu esqueci o nome, como que é o negócio. Consórcio. Cara, mais ou menos é como se fosse uma linha telefônica custar, eu acho, equivalente hoje, seria como se fosse 20 mil a 25 mil reais, mais ou menos, para você ter uma linha telefônica. Tinha gente que comprava linha telefônica, ficava um tempinho com a linha telefônica em casa, e depois vendia ela também. Era como se fosse assim um plano de investimento, né? Não sei se é isso que se fala, mas é mais ou menos isso. Então, na minha família, a minha avó tinha telefone e era aqui perto de casa, então perto, né? Dá uns 15, 20 minutos a pé. Quando nós tínhamos emergência, alguma coisa, tínhamos que andar até lá para usar o telefone dela, né? Fosse um papo maior, assim, uma coisa para trabalho, alguma coisa, tínhamos que ir na casa da minha avó. A maioria dos meus tios, como eles sempre trabalharam bem, né, sempre tiveram boas condições, a maioria dos tios tinha acesso tinha uma linha telefônica, né? Lá em casa, nossas condições eram um pouquinho mais simples, a gente era um pouquinho mais humilde, mais pobre, na verdade, né? O nosso telefone chegou só nos anos 90, eu lembro até hoje. Foi em meados do finalzinho de 97 para 1998. Aí, gente, aí era pra... Aí eu queria ter bastante namoradinhas na época, né? Claro que eu não tinha ainda nessa época, né? Era só as paquerinhas. Mas até então, para falar com as namoradinhas, paqueras na época, era tudo com cartão telefônico e aqui nas esquininhas. Quando começou a se popularizar mais, na época aqui da Telefônica, aí eles começaram a instalar mais orelhões. Aí praticamente a cada 2 quarteirões, aí tinham acesso a um orelhão telefônico. E era uma diversão, cara. Era uma diversão porque todo mundo queria falar no telefone. Era seja para namorada, seja para o namorado, para paquera, para amante, para cobrar dívida, para arrumar trabalho. E era muito legal, era uma aventura. Gente, às vezes eu usava um cartão telefônico de, nossa, 50 dava para falar a semana inteira. Aí eu tinha algumas paquerinhas que eu não namorava, era só paquerinha. Tinha algumas paqueras que eu fazia o seguinte, tinha aqueles gibis, revistinha em quadrinho da Turma da Mônica, aí tinha ali a seção amigos, amizade, né? É como se fosse é como se fosse a primeira rede social, a minha primeira rede social, que era mandar uma cartinha, tinha uma menina, colocava ali,
Um exemplo. Ah, meu nome é Maria Joaquina, eu tenho 16 anos, moro em, sei lá, Pelotas, Rio Grande do Sul, quero conhecer um amigo novo. Também era menor de idade na época, tinha 16, 17 anos, aí eu falei, vou mandar uma cartinha para esse endereço, a menina mandava uma cartinha. A ansiedade era tão grande, tão legal, que era assim, aqui na escola onde eu estudava, eu tinha mais amizade com os meninos. As meninas, gente, assim, se fosse por paquera, uma que eu era um pouquinho tímido. Na época eu não era tão... Hoje eu acho que eu sou um pouquinho mais arrumadinho, um pouco mais ajeitadinho, mas na época eu acho que era meio estranho. Eu não sei, mas eu não tinha muitas paquerinhas, mas enfim. Aí eu descobri que dava pra fazer amizade por isso aí. Mandei uma cartinha. Aí a primeira menina que me correspondeu, eu mandei uma carta. Aí chegou mais ou menos uma semana depois, a carta chegou, gente. Uma semana e meia, porque você tinha que mandar a carta, ir para a fila no correio, colocar o selo, esperar o correio mandar. Depois era pelo sistema de avião antigo, aí mandava a carta e chegava até a menina receber, até o carteiro entregar também na casa, até receber, até a menina ler, se interessar e escrever. E era mais ou menos assim, cara. E uma semana e meia depois eu recebi a resposta. Falei, nossa, a menina ali do Rio Grande do Sul mandou. Eu gostei de você, não sei o quê. Ó, pra vocês verem como que era antigamente. Quem é dessa época vai lembrar. Aí a menina manda, eu quero saber como que você é, me manda uma foto. Aí beleza. Aí mais uma semana e meia para mandar foto. O ruim nos anos 90 é que não tinha câmera digital, não tinha acesso à fotografia. Você tinha que tirar uma foto com uma câmera normal, com aquele filme, até esperar revelar. Você tira uma foto, revelar, pegar aquela foto, mandar pelo correio, mandar para a menina, até ela saber, né? A não ser que você tivesse já uma fotografia de papel já impressa lá naquele monte de álbuns de fotografia sua, aí você mandava para a menina. Mas aí beleza, aí eu mandei e assim que eram as minhas primeiras amizades, né? As minhas primeiras paquerinhas, minha primeira rede social foi assim, através de gibi, de revistinha. E aí depois a menina mandava o telefone dela, e aí saía do papel das cartinhas. Mas as cartinhas era legal, gente, porque era um romantismo diferente, aquela ansiedade de você, aquela demora, né? Claro, você gostaria que fosse um pouco mais rápido, mas eu acho que aquela ansiedade do bem na época, não é a ansiedade hoje que você fica doente, que é coisa ruim. A ansiedade daquela época de você esperar a resposta da menina pela cartinha, cara, eu não sei, era mágico, tinha mais romantismo, tinha um toque assim de filme de amor dos anos 80, sabe? Estilo Uma Linda Mulher, estilo... aqueles filmes ali, que até esqueci o nome dos filmes agora, que tinha vários filmes dos anos 80 e 90, filme de romance, filme de amor. Então era mais ou menos essa magia, esse sentimento que tinha da época, né? Sem contar também que tinha aquelas revistas Capricho, revista Teen, que tinha uma área ali que dava para você fazer amizades também. Nesses aí eu comprei algumas revistinhas e eu fiz amizade, porque depois que eu comecei a ter gosto e uma certa experiência, fiquei meio que viciado em fazer várias amizades assim. Só que o ruim é que era pelo Brasil inteiro. Tinha menina do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Bahia, tinha uma do Acre. Eu nem sabia aonde ficava, sem preconceito, pelo amor de Deus, tá? É porque assim, Acre, Rondônia são lugares tão não tão bem divulgados assim para o nosso conhecimento, que somos aqui da região sul-sudeste, que a gente não tem aquele conhecimento, só sabe que Acre, Rondônia, existe, Roraima, né, existe só pelo mapa geográfico. Claro, hoje não, hoje eu tenho conhecimento do Brasil inteiro, eu sei que o Brasil é gigante, extenso, todo mundo tem acesso assim, mas na época era um pouquinho diferente, né? Mas essas foram as primeiras amizades. E o legal é assim, para você fazer DDD, o cartão durava rapidinho, né? O de 30 unidades durava rapidinho. Cheguei a pegar o finalzinho da época de ficha também, mas quando chegou a época dos cartões telefônicos, gente, e eu tenho vários, eu fazia coleção dos cartões. Eu tenho uma caixinha ali em casa que eu guardo, né? Por isso que eu trouxe esses aqui para mostrar no vídeo. E para relembrar dessa época maravilhosa. E era legal porque você fazia fila, né? Tinha fila para você usar o orelhão público, né? E aí depois, quando começou a ficar popular, aí tinha mais orelhões, já não tinha tantas filas. E aí depois inventaram o quê? Disque Amizade pelo orelhão.
dava para você usar o orelhão. É como se fosse uma sala de bate-papo com várias pessoas falando ao mesmo tempo. E hoje eu não conseguiria falar, porque várias pessoas falando ao mesmo tempo, o meu cérebro fica meio baqueado. E aí naquela época você conseguia falar. Imagina só, um monte de gente no telefone, cada um com seu telefone, numa sala falando ao mesmo tempo. Ah, eu quero conhecer, eu sou moreno, alto, eu sou japonês, eu sou loiro, eu sou não sei o que, pá. Entendeu? E nessa meia bagunça, você conseguia se conectar com uma pessoa. Se ela falasse o telefone, meu telefone é 20546, não sei o que, você conseguia anotar rapidinho. Aí você pegava esse telefone da menina e aí você conseguia depois fazer uma ligação privada para ela. Claro, uma privada. Depois que você pegou esse número, você conseguia falar com ela. Eu consegui fazer isso umas 2 ou 3 vezes, mas não tive muito sucesso não foi muito legal. Isso aí é como se fosse assim um encontro às escuras, como está comum hoje nesses doramas de hoje. Era mais ou menos isso, você não sabia como que a pessoa era. Às vezes, se você tivesse sorte, você conseguia marcar com ela. E aí depois veio a época das salas de bate-papo, internet, aí já virou popular. Aí veio Fotolog, aí veio Orkut, MSN, Facebook, aí já virou um pouco mais fácil, mais acessível, porque era no ato. Você já mandava a resposta, a pessoa já sabia. Então era bem mais rápido. Como vivemos hoje, o WhatsApp manda a resposta, já sabe de onde que é. Cara, Brasil inteiro, mundo inteiro, você pode estar lá no espaço sideral, se é que existe, né, vida alienígena, eu sei que existe. Você pode se conectar com alienígena, que a resposta vem rápida, se ele tiver um Wi-Fi rápido, né? Mas eu gostava muito mesmo dessa época, gente. Não que eu queira voltar, mas assim, se eu pudesse voltar alguns dias, eu gostaria de voltar essa época aqui para relembrar as épocas de você, né? Às vezes eu saía de madrugada, gente. Às vezes eu saía de madrugada, descia a escada do meu prédio aqui, saía de madrugada, 1, 2 da manhã, quando minha vida começou a ficar mais de vampiro. Aí naquela carência da madrugada, pegava o telefone, o cartão telefônico, né? Quando não tinha linha telefone em casa, pegava o cartão telefônico, ia ali naquele perigo da madrugada, ficava ali umas meia hora, 40 minutos namorando por telefone. E a menina morando ali longe, eu moro em São Paulo, a menina às vezes no Rio Grande do Sul, como eu falei, Minas Gerais. Mas foi uma época muito legal, gente, época romântica, né? Você escutar a voz da pessoa, às vezes a pessoa caprichava naquela voz. Oi, meu nome é Andy, tudo bom? Estou falando de São Paulo, e você? Ai, meu nome é Mônica. Parecia meio disque sexo essas épocas, né? Então a pessoa caprichava na voz. Aí tempos depois que, com uma certa experiência, eu descobri que conforme a pessoa deixa a voz mais bonita, a fisionomia da pessoa não era tão bonita, não se condizia com a voz, né? Teve alguns momentos que eu encontrei assim, eu já marquei alguns encontros, gente. Se eu não me engano, encontros assim que eu fiz por essas amizades, eu acho que eu cheguei a conhecer 3 meninas pessoalmente, claro, que moravam aqui perto de São Paulo, e aí foi muito legal, né? Tá vendo? Em meio a essa selva, essa roça, tem a cidade, já tem o pessoal fazendo as obras aqui perto, né? Tem uma serralheria aqui. Eu acho que é o próprio Mas, o fazendeiro que faz esse negócio aqui, ele é meio serralheiro também, né? Então é isso, essa é a experiência. Uma época que hoje eu gostaria de voltar. Claro, seria no finalzinho dos anos 90, né? 96, 97, 98, 99 mais ou menos, onde vivíamos com isso aqui. E até mesmo depois que eu tive linha telefônica em casa, da telefônica, quando eu andava na rua, sempre andava com os cartões. Gente, eu adorava comprar cartão. Comprar cartão na banca de jornal ou na própria telefônica, cara, era uma excitação, era um prazer tão grande, porque você estava vendo que você estava com acesso à sua paquerinha, a sua crush, né? A sua date. Era como se fosse um cartão pré-pago dos orelhões. E é uma pena que os orelhões no Brasil, como não tem mais utilidade, estão tirando tudo de circulação. Parece que até o final de 2028 já vão extinguir todos os orelhões. É uma pena, porque eu vou ficar com muita saudade. Claro, eu não uso, nem tenho mais telefone em casa, mas caiu no desuso, né, gente? Mas alguns orelhões poderiam virar patrimônio público. Eles deveriam deixar alguns orelhões aqui em São Paulo ainda, como se fosse obra de arte, patrimônio, um patrimônio histórico para nós, saudosistas, lembrarmos disso. Sem contar que a figura do orelhão, gente, ela é uma figura de arquitetura muito bonita, que foi inventado, o orelhão, gente, foi inventado não por uma brasileira, foi inventado por uma conterrânea minha. Vocês sabiam disso? Exatamente, uma chinesa nos anos 70, ela criou o design do orelhão.
e ela se chamava Xuming Silveira. Ela era uma chinesa que imigrou aqui para o Brasil e estudou, fez faculdade de arquitetura, se formou em design de arquitetura, e graças a ela que ela criou o design do orelhão. Mas no próximo vídeo eu conto para vocês a origem, a história do orelhão. Se eu conseguir, vou tentar filmar aqui na rua um orelhão e eu vou contar essa história do próximo vídeo para lá. Espero que vocês gostem aí, espero que vocês queiram saber um pouquinho mais, se vocês chegaram até esse vídeo aqui, que é um vídeo bem extenso, porque aqui é como se fosse um papinho aqui, Ai, deu até saudade dessa época, né? E vocês usavam bastante orelhão, telefone, vocês são da época da ficha também, ou já pegaram aqui, já nasceram na época aqui do cartão telefônico? Alguém aí tem cartão telefônico que vocês guardam até hoje, que vocês colecionam? E o legal, né? Pensou? Fazer aquela ligaçãozinha para aquela sua paquera, para aquela crush ali, tomando aquele belo cafezinho. Não tinha coisa melhor, né, gente?